Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vocês já me conhecem. Nós estamos retomando agora no ano de 2025 o Arivalcast. E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, nosso querido pastor Jonatas Ambrósio, e ele vai tratar de um tema assim positivo. Como ser feliz nas pequenas coisas. Esse é o tema que nós vamos discutir aqui. O nosso convidado, ele é casado com a Gisele, pai de 3 meninos, autor do livro que foi lançado aqui ontem, É Assim que a Felicidade Acontece, e ele é pastor da Igreja Presbiteriana lá em Mogi Guaçu, aqui ao lado de Mogi Mirim, interior de São Paulo. Jonatas, prazer muito grande receber aqui. Faça as suas saudações iniciais para o nosso povo. Pastor, primeiro agradecer, falar que é um privilégio, para mim é uma honra. É uma honra porque como um pastor ainda início de carreira, está com um gigante da fé como o senhor. Né? E agradecer também toda a receptividade, o carinho, né? Que o senhor tem nos recebido. E é uma alegria estar aqui com o senhor, com todos os irmãos da Igreja de Pinheiros e com os nossos telespectadores. É isso aí. Antes da gente entrar no bate-papo aqui, Jonas, eu tenho que falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Nós temos um patrocinador oficial, que é a Riveste Revestimentos Ecológicos. Eles trabalham com esses revestimentos, né, ecológicos. Você pode fazer reforma na sua casa, piscina, área de lazer, ecologicamente correto, tem vários padrões, várias cores, né? Se você quiser conhecer, dá uma entrada no site deles lá, www.riveste.com.br, e assista o vídeo que vai passar aí agora, tá bom? Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. Vamos começar, Jonatas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, você estudou esse assunto, lançou o livro aí, depois você vai falar um pouquinho sobre o livro. E detalhe, seu livro também que o senhor está relançando, está dentro do mesmo texto, né? Então vamos conversar nós dois. O que a Bíblia ensina sobre contentamento e gratidão? Qual é o conceito bíblico sobre isso? Pastor, eu tenho estudado, e eu creio, o senhor tem até mais bagagem, né, do que eu, que falta muito hoje na vida das pessoas esse contentamento, essa gratidão, né? Sim. E a Bíblia nos aponta justamente, quase que nos deixa como uma ordenança, né? Paulo vai falar sobre isso. Eu estou me lembrando aqui daquele texto lá em Números, quando o povo está caminhando, murmurando no deserto, né? Tanto livramento, tanta libertação. E aí a solução ali é dar-lhe picada de cobra para resolver. Então a ingratidão, ela envenena a alma, né? Ela envenena a alma, ela aprisiona o ser humano numa espécie de masmorra, e parece que o ingrato, ele vive murmurando o tempo todo. Ao meu ver, quanto mais ele tem, quanto mais ele conquista, mais ele reclama. E a Bíblia nos aponta justamente o quê? Até uma vida de contentamento, é o que Jesus está falando ali no Sermão do Monte, né? Agora, você não acha também que há hoje eu diria assim, um trabalho de marketing para criar necessidades que nós não temos, e
essa criação de necessidade que nós não temos gera esse descontentamento, essa satisfação. Por exemplo, né? Eu estou com esse celular aqui, né? E todo ano lança um celular novo. E às vezes eu não preciso do novo, mas é uma necessidade que eu não tenho, mas se cria. Você acredita que essa questão há uma relação entre insatisfação e descontentamento com essa questão do consumismo? Inclusive, eu trato um pouco sobre isso no livro. Né? Eu falo sobre que as agências de publicidade e propaganda, elas descobriram o pulo do gato. Né? Trabalhar com o desejo humano, que está intrínseco dentro da nossa natureza pecaminosa. O senhor está falando do exemplo do celular. Eu lembro quando a última vez que eu troquei de celular, eu olhei para o aparelho e falei, é o mesmo sistema, né, de funcionamento, só mudou a carcaça, mas fazia a mesma coisa que o meu antigo fazia. Mas aí o que acontece? Cria-se toda uma expectativa porque eles aprenderam a trabalhar o desejo, né? E a gente acaba achando que, olha, eu preciso daquele carro para ser feliz, eu preciso daquele colchão para ser feliz, né? Às vezes você está com a família abençoada, Deus já te deu, aí eles vêm, a sociedade atual, eles provocam para você começar a olhar para a grama do vizinho. Sei. A sua é verdadeira, tá? Mas aí você olha para o do vizinho e às vezes você nem percebe que a do vizinho é sintética, né? Então, fica criando isso e a gente vai gerando esse descontentamento. Certo. Né? Essa insatisfação. Na sua perspectiva, e olhe dentro daquilo que você estudou na palavra de Deus, como é que a confiança em Deus, a fé em Deus, ou a dependência de Deus, pode trazer felicidade nas coisas simples? Pastor, eu olho muito a questão assim, quando Jesus está falando ali, olha o lírio do campo, olha o passarinho, né? Os pássaros. Jesus está nos chamando a um convite, a uma observância dos acontecimentos da vida. Eu vejo também que Jesus ali ele provoca uma vida de intencionalidade, tirando a gente do piloto automático. Sim. Porque a gente engata o piloto automático e a gente vive a teologia de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sim. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade de ser intencionais assim, nas coisas da vida, observar pequenas alegrias. Hoje pela manhã eu falava que existem situações que a gente nem repara. Eu tenho um filho especial, então eu falei assim, olha, quando você tem uma criança, um filho que ele desenvolve naturalmente, você não presta atenção em algumas coisas, mas quando você tem uma situação excepcional, o simples fato de ele aprender a pegar numa colher, num lápis, né, aquilo faz diferença. Né? O movimento de pinça. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre a sua saúde, né? São coisas que mudam e talvez situações que anteriormente a gente não observava com tanta naturalidade e Jesus está ali, está nos mostrando, olha, observa as pequenas coisas, os detalhes, né? Eu me alegro muito, hoje, por exemplo, ninguém acordou, né? Nem eu, o senhor, assim, senhor, muito obrigado que o nosso nome não está no obituário. Entendeu? Certo. A gente fica perdendo de vista situações assim que deveriam gerar felicidade. Luta, tribulação, todos nós temos. Agora, elas também geram crescimento e amadurecimento na vida cristã, né? Eu me lembro quando houve a pandemia, né? Que a gente teve que obedecer toda aquela loucura, todas aquelas exigências governamentais, que a gente descobriu que vir para a igreja, assistir um culto, fazia falta. A gente não valorizava, né? Ir à padaria, né? Sentar com a outra pessoa, pedir um pão na chapa com café com leite, conversar. Tudo, a gente começou a descobrir que nas coisas simples, né? Quando você perde isso, né? De fato, você está seguindo um espírito que não é o espírito cristão, né? Paulo coloca lá em Filipenses capítulo 4 esse tema. Agora, a gente aprende
a viver contente ou a gente já nasce contente? Como é que é esse trem aí? Como é que você desenvolve isso, né? Pastor, eu vejo que a gente tem que aprender. Tá, Porque uma vez que nós nascemos em pecado, certo. o descontentamento, a ingratidão está ali dentro da gente. Tanto é que você pega uma criança recém-nascida, né, muito mais do que chorar por uma necessidade fisiológica dela, ela chora por descontentamento também. Certo. Né? Saiu do conforto, da zona Exato. de conforto. Né? Então, isso tem que ser aprendido, desenvolvido, e a gente tem que... É interessante que nós, crentes, às vezes achamos que a mudança, né, ou o jeito de se portar na vida cristã é um jeito meio mágico. Oh, Jesus, muda a minha vida. E a gente acha que a gente vai dormir e acordar de um jeito, de outro jeito, né? Sim. É como aquele negócio, a gente, Senhor, eu preciso ser paciente, acho que Deus vai lá e fazer uma mágica na gente. E o que a Bíblia fala? A paciência, ela é gerada pela tribulação. Né? Então, o contentamento, a gratidão, a felicidade, ela é desenvolvida, é um processo que a gente tem que entrar. Então, ela está relacionada às circunstâncias ou é uma coisa de dentro para fora? Eu estou colocando isso porque as circunstâncias, elas nos afetam muito, né? Quando Paulo fala lá de aprender a viver contente em toda e qualquer situação, ele põe situações extremas, né? Na fartura, na escassez, etc. Esse contentamento bíblico que você está colocando aí, essa felicidade, ela é ultra circunstancial ou ela é desenvolvida internamente, espiritualmente? Pastor, eu vejo que isso é desenvolvido na nossa caminhada. Certo. Ela é desenvolvida porque o Paulo que fala lá em Filipenses, né, e até é engraçado que a gente usa, muito crente usa como jargão, né, Filipenses 4,19, tudo posso naquele, e que Paulo está falando assim, olha, eu posso passar fome, posso comer um churrasco com Coca-Cola, né, mas perceba que esse Paulo que está escrevendo ali é um Paulo que tem todo um trajeto. Está preso, né? Está preso, né, passou fome, naufrágio, né. Nós temos textos ali em ocasiões que Paulo ele demonstra até um certo temor, um certo medo diante de circunstâncias. A gente acha que o Paulo, pastor Hernandes estava pregando sobre Estevão ontem, né? Que mensagem abençoada. E é interessante que ele falava ali sobre a presença de Paulo ali na morte de Estevão, e na sequência a gente tem Paulo pedindo autorização para perseguir os cristãos. E aí nós temos todo o processo de conversão de Paulo, etc. E a gente acha que Paulo se converteu e já saiu pregando. A gente não observa que Paulo teve o tempo onde ele ficou, digamos, refugiado. No obscurantismo, exato, né? Era de 8, 9 anos. Ficou ali sendo preparado por Deus. E esse homem viveu um processo. Né? O Arival, de quantos anos está aqui na Igreja de Pinheiro? Vai fazer 30 agora. Então, Arival, muita gente olha assim, acha que Arival surgiu do nada. Pô, mas são 30 anos trabalhando. Né? Então, há um processo a ser vivido onde a nossa vida cristã, nós vamos sendo amadurecidos, melhorados, como a própria palavra diz, aperfeiçoados no Senhor. Né? Você que está nos assistindo aí, como é que está o seu nível de felicidade e contentamento? Você anda feliz? Como é que foi o seu ano passado, esse ano? Quais são as suas expectativas, né? Esse assunto é muito interessante porque ele é bem democrata, não é? Ele alcança todas as pessoas. E você encontra hoje pessoas insatisfeitas, tanto pessoas ricas quanto pessoas pobres, né? Uma pergunta que talvez você tenha respondido no livro. Por que muitas vezes nós ignoramos ou não damos valor às pequenas coisas que podem nos trazer alegria e satisfação? Tem um motivo aí, tem uma causa? Eu acho que nós temos a perspectiva, pastor, e no livro eu falo um pouquinho sobre isso, a gente tem um olhar muito ganancioso. Né? A gente nunca está contente com aquilo que é
pequeno dentro da nossa estruturação, né, mental. Então a gente sempre quer o grande, quer o maior, né? E aí nós acabamos, aí a gente volta na questão do descontentamento, da infelicidade, né? E o ser humano, o senhor acabou de falar aí sobre o rico, né? Se ele não tiver uma perspectiva de desenvolvimento coerente, ele vai ter todos os recursos do mundo, mas ele vai estar infeliz. E a gente encontra, e não é difícil achar, muito rico infeliz, né? Justamente por quê? Porque a ganância sempre leva a um ponto a mais, assim também como o pobre. A gente fala, tem muita gente pobre, mas que também é descontente. Tá. Agora, a gente sabe também que há um nível de insatisfação que ela é positiva, no sentido de você crescer. Uhum. Como equilibrar isso, né? Porque você pode dizer assim, olha, eu estou satisfeito com o que eu tenho, mas eu tenho um alvo, eu quero prosseguir para esse alvo, eu quero crescer, né? Paulo coloca isso lá em Filipenses 3 na questão do crescimento espiritual dele, né? Ele esquece das coisas que para trás fica e avança, prossegue para o alvo. Como equilibrar isso? Como você ser uma pessoa contente, mas não ser também uma pessoa que morreu para a vida, não aspira mais nada, né? Eu estou satisfeito, né? Eu vejo isso muito com a questão do amadurecimento de uma pessoa. Por quê? Porque, usando até a questão de Paulo, que eu ia citar também, que Paulo, ele está ali, ele fala, olha, eu não julgo que eu alcancei todas as coisas, mas eu prossigo para o alvo. Certo. Então, observemos ali que Paulo tem um objetivo. Mesmo certo. Que a gente trate aqui das questões espirituais, Paulo, ele tem um amadurecimento. E esse amadurecimento, logicamente, ele vai gerar um discernimento. Esse discernimento em Deus de quem eu sou e onde Deus quer que eu chegue. Tá. Isso é muito importante, né? Porque, às vezes, nós, por não termos o discernimento, a gente acaba querendo chegar em lugares que Deus não quer que a gente chegue. Sim. Isso vai gerar o quê? Frustração, automaticamente gera infelicidade, que desemboca na ingratidão, na murmuração, no descontentamento. Então, o discernimento, né, espiritual, emocional, sobre o que Deus tem para a minha vida e quer para a minha vida é muito importante também para não nos paralisar. Sim. Né? Não ficarmos aprisionados na mesmice, né? Então, existem situações onde Deus quer que a gente vá adiante. Certo. Né? Se a gente olhar ao longo da Bíblia, vamos encontrar Moisés. Moisés era um príncipe, né? Humanamente falando, retrocedeu, né? Para depois avançar. Certo. Né? José, do Egito, o próprio Jesus. Então a gente vê que são pessoas ao longo da Escritura que vão nos ensinando, olha, o discernimento, que é, de novo, é o processo, são as pequenas coisas que elas vão desenvolvendo para que eles cheguem em um objetivo que Deus tem planejado. E o discernimento, o amadurecimento espiritual, nos ajuda a ter essa percepção de, olha, onde Deus quer que eu vá. E aí, uma vez que eu identifico isso, eu vou traçar os passos necessários para alcançar esse objetivo. Está acontecendo muito aqui no Brasil agora, né? Os últimos 20 anos, as novas gerações agora. Existe uma perspectiva de sair do Brasil, né, para ir para outros países, em busca dessa felicidade, dessa satisfação, né? Eu estive algumas vezes nos Estados Unidos e eu vi brasileiros que foram para lá, né, e que trabalham exaustivamente para adquirir coisas materiais, vivendo até clandestinamente, né, assim do ponto de vista não legalizados no país, porque eles entendem que a bênção e a felicidade está no local e nas coisas. Como é que você vê isso? Abordamos isso no livro. Por quê? Aí aquele negócio, é quando eu condiciono a felicidade a coisas, né? Quando eu entendo que a felicidade é um fim e não o processo. Porque daí eu falo, não, eu vou ser feliz, a minha felicidade vai estar quando eu for para fora do país. Aí eu chego lá, me deparo com uma situação dificílima, né? Vai, batalhar, mas vai perceber que a felicidade ali não tá. E aí a pessoa começa poxa, lá no meu país era assim, né? Eu já conversei com algumas pessoas que gostariam de voltar
E não foi possível. Por quê? A estrutura de vida mudou. Mas é quando a gente entende que a felicidade ela é o processo, né? É cada dia. Eu vivendo cada dia esse processo que eu vou descobrindo a felicidade. Poxa, eu queria casar. Aí casa, descobre que o casamento não é só flores, Certo. né? Essa pergunta eu ia fazer para você, porque me interessa, né? E eu vejo qual é a importância dos relacionamentos para a felicidade. Porque, por exemplo, quando existe uma mudança de um país para o outro, se rompe praticamente os vínculos, né? Uhum. Eu vivi a experiência agora que o filho meu foi morar, está lá 1 ano, e eu perdi a convivência dele, da minha nora e dos netos, né? E isso, de uma certa forma, para mim, quer dizer, não é uma coisa boa para mim, assim, do ponto de vista de satisfação, eu queria que eles estivessem aqui. Debaixo da asa. Mas aí é o projeto de vida deles, que eu também não sou dono da vida deles, aí entra essa questão do direcionamento de Deus, da vontade de Deus, etc. Mas essa questão dos relacionamentos, e aí não é só relacionamento de casamento, mas relacionamento de igreja, relacionamento de familiares, isso é importante para essa questão do contentamento, da felicidade? Pastor, é muito importante, até porque nós somos seres relacionais, né? Ninguém é uma ilha, ninguém é sozinho. Se a gente olhar até para a própria Escritura, Deus, ele é um ser múltiplo, né? É um ser relacional. Dentro dele mesmo, a relação dele com o Filho, com o Espírito Santo, e ele também nos fez seres relacionais. Então, os relacionamentos, eles são importantíssimos, porque eles preenchem e completam lacunas em nossa vida que geram esse sentimento de satisfação. Agora, é verdade também que a nossa relação com Deus, ela é norteadora e sustentadora da nossa relação Uns com os outros. uns com os outros, né? Então, se eu estiver enfermo, se a minha relação com Deus estiver enferma, automaticamente a minha relação com os demais, ela vai ser uma relação doentia. Então, é preciso ter isso em contrapartida também, que a minha relação com os outros, ela é uma resposta, né? Ela traz responsabilidade concernente à minha relação para com Deus. Então, existe uma via de mão dupla aí e os relacionamentos, eles são essenciais, né? De forma saudável, também porque eles nos geram amadurecimento. Lembrando que a palavra de Deus fala quesito de amigos, né? Ferro com ferro vai se afiar. É isso aí. E existe aquele amigo que vai ser, às vezes vai dar aquela tensão, aquelas faíscas, né? É um processo de crescimento. Certo. De crescimento. Gente, eu quero pedir para você que está nos assistindo aí, né, que você se inscreva nos nossos canais aí, tem o canal da IPP TV, o nosso canal pessoal, Arival Dias Casimiro, TV da Ezion, e assista aí, compartilhe os vídeos, faça divulgação aí, se você gostar aqui, claro, né, da programação e das discussões que a gente tem aqui. Jonatas, como o seu livro nos faz encarar a felicidade de forma diferente? Ele sai dos 10 passos para ser feliz. Dá uma fórmula. Como é que é? Existe algum diferencial? Porque você deve ter estudado bastante sobre esse assunto, essa questão da felicidade. Tem até um livro, né? Fala a história da felicidade, fazendo um histórico do que é felicidade na história, né? Qual é o diferencial? O que você acha que contribuiria para o leitor essa questão de ler esse livro, de entender esse conceito de felicidade que você está passando? Pastor, eu pensei muito quando fui escrever, eu leio muito material teológico, denso. Sei. Mas é verdade que o senhor, como pastor, o senhor sabe, a leitura é um negócio que a gente tem que provocar na vida das pessoas, né? Certo.
E a intenção ali foi não dar passos, mas foi fazer uma exposição bíblica do texto, né? Mas de uma forma prática. Sei. Eu sempre, a maneira como eu coloquei ali é a ideia como se nós estivéssemos conversando, como se eu tivesse a oportunidade de falar com o leitor, né? E eu até tenho uma parte lá no texto do livro que eu coloco, olha, aqueles que me ouvem pregar já conseguem imaginar o que eu estou falando aqui. Porque é a ideia de ter essa linguagem prática do dia a dia, simples sem ser simplória, onde a pessoa, ao término de cada capítulo, ao término da leitura do livro, ela vai falar assim, olha, entendi. Eu entendi. Sei. Não foi uma fórmula mágica, mas ela entendeu a exposição bíblica ali dentro de exemplos e práticas do meu dia a dia, contando, até tem um momento lá que eu falo que o meu livro é quase que um confessionário de pecado, de várias histórias que eu coloco ali. Ô, Jonathan, então, pelo que eu entendi, você apresenta a fórmula da perspectiva bíblica de Jesus Cristo, que é a felicidade, não é isso? Eu uso, por exemplo, quando Jesus está falando ali, ele evoca muitos exemplos do cotidiano. Sim. Né? Então, basicamente, eu sigo essa orientação, essa didática de Cristo, trazendo exemplos do nosso cotidiano hoje nesse mundo pós-moderno, né, da terceira modernidade, onde as coisas são tão rápidas, né, e que a gente precisa perceber ali como que a felicidade está passando diante dos nossos olhos. E é uma frase que todo mundo falou pelo menos uma vez na vida, né? Eu era feliz e não sabia. Né? Por quê? Porque não percebeu. A gente hoje tem coisas que a gente olha para trás, né? Que a gente tem saudade, até uma nostalgia. Certo. Né? E porque a gente não percebeu que passou. Então a ideia do livro é justamente trazer essa conversa informal, prática, dentro da exposição bíblica ali do Sermão de Jesus. Agora, qual é a importância? Como é que você relaciona a questão da gratidão com essa questão do contentamento, da felicidade? Eu acho que uma coisa não tem como você separar da outra, né? Uma pessoa feliz, ela sempre vai ser grata. E uma pessoa grata, ela sempre vai ser feliz. E é justamente isso que Jesus propõe, né? Ao longo do seu sermão. Sermão do Monte. E ali já no Sermão do Monte, vamos pegar Jesus nas bem-aventuranças, chega a ser paradoxal, né? Bem-aventurados que choram, né? Ou felizes, se a gente for pegar a tradução, digamos, mais moderna. Felizes são os que choram, mas que felicidade que há em chorar, né? E os mansos, e Jesus vai dissertando ali sobre esse assunto. Então, Jesus, ele apresenta, pela perspectiva humana, nossa, um padrão de felicidade completamente oposto. E que a gente tem que olhar aquilo e, digamos, reaprender a viver. Agora, dentro dessa perspectiva do Sermão do Monte, Jesus, acho que introduz ali, naqueles 3 capítulos, né? 5, 6 e 7, Isso. O conceito da paternidade de Deus. Né? Tanto quanto que você falou sobre vingança, a questão de ansiedade. Qual é a importância desse conceito da paternidade de Deus para essa questão da felicidade? Isso muda, porque você tinha uma perspectiva no Antigo Testamento. Quando chega Jesus, então introduz, e até na oração ele vai trazer o conceito Pai e nosso, né? Não é meu, é o Pai coletivo. Tem algum impacto teológico, prático, do ponto de vista da paternidade de Deus para a felicidade, para o contentamento, para a gratidão? Eu vejo que Jesus ali, ele aproxima Deus. Ele traz Deus mais perto da gente e a gente mais perto de Deus. Né? É tanto que ele fala, Pai nosso que está no céu. Então ele deixa tudo muito bem delimitado. Olha, ele é Senhor, mas ele está próximo. Né? Então,
E isso gera, e é interessante falar sobre felicidade, olhando hoje por uma perspectiva pós-moderna, essa construção dos papéis sociais como a paternidade, intencionalmente estão querendo quebrar, Certo. falir, né? E aí de cara você já tem, se você for para o campo da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, nós temos crises ali instauradas porque muitos dos problemas emocionais e até mentais que se somatizam hoje estão relacionados diretamente com a quebra do padrão de papéis como a paternidade, que é fundamental na construção, né, do caráter de uma pessoa. Então, uma criança que ela tem a ausência da paternidade em alguma esfera da vida, ela pode ter desenvolvimentos complicados, que vai levar para traumas, né, até para a fase adulta, e que vai impactar diretamente a relação dela com Deus. Certo. Né? Então isso está amarrado diretamente, porque olhar e se relacionar com Deus como pai é importante no sentido do contentamento, porque gera confiança, a segurança, né? A figura do pai está, principalmente no contexto lá da ansiedade, está a questão da provisão, né? Sim, De do suprir. provedor. Do provedor, Que do Jesus protetor, trata né? isso no sermão, né? Certo, claro. Sobre o lírio, sobre os pássaros. Sim. Jesus está tratando disso lá no Sermão do Monte. Então, é muito importante sobre o cuidado, né? Quem está no controle realmente, né? A questão da ansiedade, que Jesus faz essa abordagem. Por que vocês andam ansiosos? E adiante, na vida de Jesus, nós vamos encontrar de novo ele falando isso em outros momentos com os discípulos, né? E lá na frente é tão importante que Pedro depois vai, em uma de suas cartas, vai falar para a gente fazer o quê? Lançar sobre quem? Sobre o Pai, sobre o Senhor, a nossa ansiedade. O que ele conclui? Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Certo. Então, entender, ter esse entendimento da paternidade, que é aquele que cuida, que promove segurança, traz provisão, é de suma importância justamente porque isso a gente se coloca num estado assim de tranquilidade, de contentamento e felicidade. Tudo bem aí, meu jovem? Você está assistindo aí? Está gostando aqui do papo? Então, adquira o livro, compartilha aí com seus amigos e não dá para você fazer pergunta, porque não é ao vivo, mas você deixa aí os seus comentários, seu joinha, suas perguntas, que depois a produção pode encaminhar aqui para o pastor Jonas. São perguntas que estão aqui, né, no script que eu tenho que fazer para vocês, né, e a gente... qual é o papel da simplicidade e do descanso na felicidade cristã? Vamos lá. Qual o papel da simplicidade e do descanso na felicidade cristã? É interessante que a gente não leve em conta, né, pastor, nesse mundo tão frenético, o quanto descansar é importante. Sim. Né? O quanto a falta do descanso, que às vezes a gente acha tão sem valor, até que um burnout bata na porta, né, do nosso coração, até que uma depressão, né? E aí a gente vai entender que chega no médico, o médico fala assim, olha, você precisa parar, porque se você não parar, o seu corpo vai te parar, né? E aí vem as consequências, porque vem a irritabilidade, surgem os conflitos dos relacionamentos, porque até você ter um diagnóstico, por exemplo, se leva tempo, né? Então é preciso ter esse entendimento, porque querendo ou não, Deus, ele nos deixou o exemplo, mesmo sem precisar descansar, ele descansou, por quê? Porque o descanso é um fator que em toda a palavra a gente vai vendo que Deus estabeleceu limites, e a gente também precisa ter um limite, porque a falta desse limite que vai nos fazer repousar vai gerar infelicidade, insatisfação. Sim. Agora, é interessante a gente pensar o seguinte, né? Agora, vamos mudar aqui a dinâmica. Porque o senhor fala de generosidade, né? Quando a gente olha para a generosidade, por exemplo, que felicidade há naquele que é generoso? Porque nós hoje olhamos para o mundo e o mundo só ensina a gente o quê? A ter para si.
E a generosidade implica a gente entregar. Né? Jesus trata desse assunto lá no Sermão do Monte, primeiro falando onde está o nosso coração, né? Então, aquilo que a gente ama mais, a gente põe o coração naquilo ali. Aí fala também da perspectiva de que nós não somos donos de absolutamente nada. Né? Nós somos meros mordomos. E há um prazer, né? Há uma satisfação em distribuir. Aliás, das bem-aventuranças que Jesus ensinou, eu acho que a régia é aquele que não está no Sermão do Monte, mas em Atos 20, quando Paulo fala que Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, eu acho que Deus é o Pai da generosidade, Ele só dá, né? Ele só dá porque Ele não precisa receber, né? Então, eu vejo que a generosidade é uma forma de você viver feliz, né? Você ser semelhante a Deus, né? Nesse livro aí eu coloco 10 motivos porque as pessoas devem ser generosas, né? E a primeira delas é que nós somos filhos de Deus, né? É impossível uma pessoa dizer que é convertida e não ser convertida no coração. No bolso. Como é que você diz que ama a Deus e vê o seu irmão passando necessidade e não ajuda, né? E fala da gente amar não só de palavras, mas com ações e atitudes. Então mas o livro é o seu que nós temos que falar aqui agora. Não, tem que falar do seu, sabe por quê? Estamos lançando junto. Mas é interessante, tem um capítulo no meu livro, que eu falo sobre o menino e o pedaço de pão. Que eu vou tratar sobre aquela abordagem que Jesus faz do Sermão do Monte sobre a esmola. Certo. Né? E eu conto a história do meu filho, autista, que ele não tem alguns padrões que nós temos normativos estabelecidos, né? Sim. E ali na escola, ainda muito criança, ele vê o coleguinha sem o lanche, e naquele dia ficou marcado, porque quando a professora marcou uma reunião de súbito assim, para conversar sobre o Nicolas, a gente falou: meu Deus, o que aconteceu? E a reunião foi para ela contar. Falei assim: olha, ele viu o coleguinha sem ter o lanche, ele pegou o pão dele, ele partiu, deu um pedaço para o colega e ficou com o pedaço dele feliz da vida. Isso aí. Né? E ali eu falo um pouco sobre essa questão, vou abordar a questão da esmola, sobre justamente esse fato da generosidade. Porque quando você é uma pessoa satisfeita em Deus, há alegria em você doar, em você entregar. Né? O verdadeiramente generoso, ele é alguém feliz. Ele é feliz porque ele se alegra em poder partilhar com o outro, em ver a alegria do outro, né? E hoje a gente tem um mundo onde prega-se o contrário, né? Que desde que você esteja autocentrado, que o outro, como diz o bom nordestino, né? Se lasque. Generosidade também não tem nada a ver com quantidade daquilo que você tem, né? Mas de você colocar nas mãos de Deus aquilo que você sabe, né? Você conhece a história da multiplicação dos pães, né? Pegando esse gancho do seu filho aí. Coloca na mão lá. Ele tinha né, 2 pães e 5 peixes, ou ao contrário, não me lembro agora. E ele era o lanche dele. E a partir daquilo ali, mais de 10 mil pessoas foram alimentadas, ainda sobraram, né? Então, a generosidade, ela é uma produtora de felicidade e é uma evidência de felicidade, né? Eu acho que há um prazer. Por isso que Deus é feliz, né? Boa. Porque Ele não cansa de dar e as misericórdias dele se renovam a cada dia na nossa vida. E é interessante, estou lembrando aqui um pastor amigo meu, certa feita, eu aprendi com ele, me falou que quando nós somos generosos e temos isso muito bem resolvido no coração, nós somos como um canal onde Deus faz passar as suas bênçãos. Amém. Né? E a hora que a gente
represa alguma coisa, Deus também vai represar as bênçãos dele na nossa vida. Então, gente... Eu vou dar um exemplo para você aqui, dessa IPP-TV, né? Que nasceu no meio da pandemia, quando as igrejas estavam fechadas, e nós fazíamos 5 cultos, sem ninguém, eu e o pastor Hernandes pregando, olhando para as câmeras. Foi difícil. E aí a gente... Só que aí as pessoas estavam trancadas dentro dos apartamentos, isoladas, e elas tiveram acesso, né? E foi interessante porque nós recebemos o relatório do ano passado, semana passada, no início do mês de janeiro, né? E hoje nós temos mensalmente, no período de 28 a 30 dias, cerca de 1,5 milhão de horas assistidas. Muita coisa. E isso que a gente está falando aqui, né? Daqui a pouco vai subir e fica lá no YouTube, muita gente vai assistir, e muita gente, onde você chega, pastor, olha, eu fui muito abençoado com aquela mensagem, eu estava numa crise, né? Eu estava assim, eu estava naquela situação. Então, eu creio que o fato de Deus ter abençoado, né, essa questão da IPP-TV, né, foi a generosidade, né, a generosidade da equipe que trabalha, os meninos aqui, toda a equipe não trabalha por causa de dinheiro, porque os salários não são altos, né, não trabalham felizes, e graças a Deus a gente tem tido experiências assim maravilhosas. Por exemplo, quando você fura um poço lá no sertão, numa comunidade lá, que não tinha água, que não tinha acesso, que não tinha nada. Mas o senhor vê uma situação dessa, furou um poço lá. Que alegria que é pro senhor. Quando eu assisto o vídeo, né? Uhum. Assisto o vídeo. Você falou de crianças autistas aí, a gente acho que é uma das igrejas aqui de São Paulo que acolhe. Nós temos um ministério, não somente com as crianças, mas com as famílias, né? E eu recebi agora, recentemente, 2 crianças autistas lá de Recife. Os 2 irmãos são autistas. Eles assistem a IPP-TV, eles oraram pela minha cirurgia, estavam orando pela minha recuperação, e um disse assim, olha, pastor Arival, a sua vida me inspira e eu quero ser pastor. E eu nunca vi essas crianças, né? Porque quando você fala em generosidade também, você não olha para quem, né? Na parábola do bom samaritano, Jesus diz que a gente tem que amar o próximo. Então, a generosidade para mim é uma coisa muito gratificante, né? Eu vivo isso, né? Eu experimento isso a cada dia na minha vida, na minha família, aqui na igreja. A gente vê assim o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus. A gente vive na total dependência de Deus, né? Nós não temos recursos, né, aplicados, não temos receita certa. Você é pastor de igreja, a gente trabalha com o que vai entrar, né? Bate milagre. É que o trabalho é milagre, né? Os americanos, eu fui avisar, e eles trabalham com orçamento realizado, né? O que eles arrecadaram em 2024, eles vão gastar agora em 2025. Aqui não, aqui a gente bate o escanteio e corre para cabecear, né? Mas nós estamos chegando ao final, eu queria que você fizesse as considerações finais, falasse um pouquinho aí do seu livro, se você quiser fazer algum destaque, e dê uma palavra aí de encorajamento às pessoas que têm essa dificuldade de encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Eu queria... Você fala aí, ó, agora. Finalizar falando para você que não coloque a sua felicidade em coisas, em pessoas. Entenda que a felicidade é um processo, é um trajeto, é uma jornada, e que vai sendo pavimentada, né? Pavimentada pela paz, pelo perdão, pela resiliência, pela renúncia.
pela visão espiritual, né? Pela generosidade. Então, a felicidade é um projeto de vida, né? É um projeto de vida. E que você possa ter esse projeto, encarar isso, a sua vida como um projeto para ser feliz, independente das circunstâncias. Então, eu até recomendo que você compre junto, né? Os 2 livros. O combo. Porque um complementa o outro. O combo da felicidade, né? O combo da felicidade. O preço do McDonald's também, viu? Jonatas, eu quero agradecer a você e que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, a igreja que Deus colocou lá para você pastorear, e que outras oportunidades possamos ter juntos para esse bate-papo maravilhoso. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo episódio do Arival Cast, o pior podcast das redes sociais. Mas você quer assistir, assiste, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?